Quero falar sobre a velha aliança. Quero falar sobre o Torá. Quero falar sobre as leis de Deus. Deus entregou a lei dele para o seu povo, Israel, segui-lo. E entregou essas leis nas mãos de Moisés. E ao longo do tempo, o Torá, todo o Torá, foi entregue para os judeus seguirem o caminho que deveriam, o caminho de Deus. O povo de Deus estava ali debruçado sobre as verdades que foi entregue pelo Pai, no ministério do Pai, no tempo do ministério do Pai. E ao longo do tempo, a promessa tinha que chegar. E a promessa era o Messias. E o Messias chegou. E quando o Messias, que era um seguidor do Torá, cresceu na graça e no conhecimento de Deus, Pai. Mas o Messias é aquele que faria a transição. E o período em que Jesus é batizado com o Espírito Santo inicia o seu ministério na terra. E nesse ministério, o ministério do Filho, tem um tempo também de glória, mas é um tempo passageiro, onde Jesus cumpriria o ofício do Messias. Jesus promete aos seus seguidores que ficasse em Jerusalém, porque do alto receberia poder, porque o outro Consolador viria e estaria neles e daria início ali o período do ministério do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós precisamos entender que houve o tempo do Pai, o tempo do Filho, e hoje estamos vivendo no tempo do ministério do Espírito Santo, que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3, que é um ministério eterno. Então existiu o tempo do Pai, que os povo de Deus governava suas vidas diante das leis criadas pelo Pai. Jesus regrou a sua vida pelo ministério do Pai, mas Jesus era aquele que cumpriria a transição. E quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, sobre os apóstolos, dá-se início ao ministério do Espírito Santo e que os apóstolos começam a escrever pelo poder do Espírito de Deus o Taná, o Novo Testamento. O Taná começa a ser escrito, que são os livros voltados para que todos os cristãos passassem a observar, porque a antiga aliança terminou. A antiga aliança foi ficada naquele tempo. E agora passa-se a ter a nova aliança do povo de Deus, os cristãos. Os cristãos vivem hoje uma nova aliança que é regrada e que é governada pelo Espírito Santo do Senhor. E a igreja se baseia neste conhecimento do Taná, que são os evangelhos, as cartas de Paulo, Tiago, Pedro,
João, esses livros foram escritos e pertencem a todo cristão, todos que regem a sua vida na fé em Jesus Cristo. O Velho Testamento, o Torá, o livro dos judeus, foi maravilhoso para o tempo dos judeus, para o tempo do Pai. Mas, como disse, houve a transição, e nessa transição com a morte de Jesus é cumprida a promessa do Messias, nos dando o sangue derramado do Cordeiro para tirar o pecado do mundo. E através desse sangue, e não mais do sangue dos animais, mas agora do sangue de Cristo, os nossos pecados são perdoados. E nessa nova aliança com Deus, que estende aos judeus e a todos os seres humanos na face da terra que quiserem seguir, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em 2 Coríntios 3, 13 e 14, ali no versículo 13 e 14, está fechado uma informação fundamental, em que é declarado que os livros da velha aliança são abolidos e que passa, se está abolido, e temos os livros do Taná, que é a nova aliança, em Cristo Jesus, passamos a nos debruçar no conhecimento e aplicar este conhecimento para as nossas vidas que foram perdoadas no sangue de Cristo, para andarmos em novidade de vida todos os dias, até a hora em que o Senhor nos recolher. O Taná, o Novo Testamento, esse deve ser o livro padrão de todo aquele que se considera seguidor de Cristo. Se debruce na palavra. Conheça profundamente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois conheça Romanos, conheça Atos dos Apóstolos, conheça todos os outros livros, porque o Espírito de Deus, no tempo do ministério do Espírito Santo, precisamos estar afiados no conhecimento do que o Espírito Santo nos trouxe para a nossa novidade de vida, para nosso alimento espiritual, para a nossa força sobrenatural contra os poderes das trevas. Se prepare, cristão, se debruce no Novo Testamento, se alimente desse conhecimento, porque as letras do Velho Testamento foram muito importantes até que chegássemos à nova aliança em Jesus Cristo. Domine a informação do que está escrito pelo Espírito de Deus para a nova aliança. Que o Senhor abençoe muitíssimo a sua vida.